Olá pessoal, hoje é quinta-feira, dia 15 de maio. Estamos entrando no ar com mais uma edição do Jornal Últimas Notícias, com Ednei Paine, diretamente aqui de Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul, Brasil. Pessoal, estamos iniciando mais um Jornal Últimas Notícias diretamente aqui da capital do vinho. E a gente sempre inicia com aquela nossa velha conversa política apimentada. Bom, vamos falar hoje, no nosso bloco político, de como devemos nos portar na casa dos outros. Sim. Tem muito a ver com política, sim, pois se formos convidados para fazer algo na casa dos outros, temos que nos portar como convidados. E sim, vamos falar do vexame que a primeira-dama fez lá na casa do Xi Jinping. Olha só o perigo. Este cara é o cara que desfila em praça aberta com mísseis intercontinentais. Ele anda em praça pública com mísseis, só para mostrar o seu poder. Então sabemos aí que não queremos uma guerra com um cara desses, com uma pessoa assim. Mas Janja insultou o anfitrião. Eu já falei muitas vezes aqui que os presidentes e ex-presidentes, o Lula, né, Bolsonaro e principalmente a Dilma, eles não podem improvisar, principalmente quando eles ficam bravos. Eu acho que ninguém pode, nem eu posso. Às vezes eu improviso e não sai bem como eu quero. Mas essas três pessoas, principalmente agora, quatro, né? Agora com a Janja, né? Que não foi diferente. A Janja foi junto na viagem à China e ela esteve aí em um evento muito importante. E não estava previsto a sua fala. E daí ela pediu a palavra. É claro, como um bom anfitrião, Xi Jinping concedeu. Aí é que veio a ofensa. Vocês sabem que o TikTok é chinês. E Rosângela falou mal da plataforma na cara do dono. Disse que essas plataformas davam asas aos discursos de extrema-direita. Eu acho que dá, né? Quando aumenta o gás, quando alguém rouba o INSS, quando o pessoal da Lava Jato é liberado. E sim, se fala no TikTok. Isso que ela falou acabou causando constrangimento à delegação brasileira, que estava lá presente, né? Inclusive, né, o presidente Lula, que saiu em defesa da sua esposa e quase saiu coisa que não deve. Sabemos que a primeira-dama é só um título figurativo. Ela não tem que abrir a boca, pelo menos nas questões que envolvem política. Tipo, você não ouve a mulher do Donald Trump? Essa gente nem sabe, a gente nem sabe qual é a voz dela, pois ela não abre a boca enquanto está com o marido. E é o certo, o presidente é ele, não ela. Isso em assuntos oficiais eu estou falando, é claro. Não estamos falando mal das mulheres, mas estamos falando de política. E em relação a Donald Trump, ontem eu já tinha falado que em sua viagem, olha assim, ele fez investimentos ao seu país, aos Estados Unidos, na marca de 200 bilhões de dólares. Eu sempre disse que ele é um empresário sensacional, ele sabe lidar com negócios. Enquanto Lula, em sua comitiva à China, gastou 2 milhões de reais, sabia? E ele fez negócio com Xi Jinping, é claro, em torno de 35 milhões de reais.
O mais importante negócio que ele fez aí foi dar o aval lá sobre uma mineradora chinesa na Amazônia. Os defensores da Amazônia nem sabem disso, né? Então temos que contestar, sim. Lula trouxe 1,5% do que Donald Trump trouxe para os Estados Unidos, levou para os Estados Unidos. Então você vai me dizer que Trump não é bom, não tem faro para negócios? Aí você é ingênuo. Você pode até não gostar dele, mas ele é um empresário de sucesso. Bom, resumindo, boca fechada não entra mosca. E para fechar aí, quando o Xi Jinping falou depois da primeira-dama, ele passou um xixo na Janja, né? E vamos ouvir depois o que o presidente falou defendendo a sua esposa aí perante a imprensa brasileira. Deixa eu botar aqui para vocês entenderem. O Lula foi perguntado sobre essa questão, né? Vamos ouvir o que ele falou. Para o senhor comentar a reunião com o presidente Xi Jinping, mais especificamente a pergunta da primeira-dama sobre o TikTok. E a resposta do presidente Xi Jinping dizendo que o senhor poderia banir ou restringir o TikTok no Brasil, se o senhor faria alguma coisa nesse sentido. Você sabe, a primeira coisa que eu acho estranho é que como é que essa pergunta chegou à imprensa? Porque estavam só meus ministros lá, o Alcolumbre e o Omar. Então alguém teve a pachorra de ligar para alguém e contar uma conversa que teve num jantar em que era uma coisa muito, mas muito confidencial e uma coisa muito pessoal. E depois, eu que fiz a pergunta, não foi a Janja. Eu que fiz a pergunta. Eu até fico perguntando, que eu vi na matéria que um ministro estava incomodado, ficou incomodado. Se o ministro tivesse incomodado, deveria ter me procurado e pedido para sair. Eu autorizaria ele sair da sala. Veja, eu fiz uma pergunta para ele, eu não fiz uma pergunta, eu perguntei ao companheiro Xi Jinping se era possível ele enviar para o Brasil uma pessoa da confiança dele para a gente discutir a questão digital e, sobretudo, o TikTok. E aí a Janja pediu a palavra para explicar o que está acontecendo no Brasil, sobretudo contra as mulheres e contra as crianças. Foi só isso. E ele disse uma coisa que era o Brasil tem o direito de fazer a regulamentação. Ainda bem que estava o Elmar, estava o Elmar em nome da Câmara e o Davi, que sabe que nós temos que regulamentar. Não é possível a gente continuar, com as redes digitais cometendo os absurdos que comete e a gente não tem a capacidade de fazer uma regulamentação. Então, para mim, foi uma coisa simplesmente normal e ele vai mandar uma pessoa. Isso que importa, ele vai mandar uma pessoa especialmente para conversar conosco sobre o que a gente pode fazer, nesse mundo digital. Então é isso. A pergunta foi minha. Eu não me senti nem um pouco... Tá, até vou tirar, né? Porque, às vezes dá vontade de bater a cabeça na parede, né? Lula diz que o TikTok é contra as crianças e as mulheres. Você ouviu? Se você não ouviu, volta aí o vídeo. Se você está vendo por alguma emissora de TV, entra no YouTube e procura Jornal Últimas Notícias com Ednei Paini e lá vai ter essa edição na íntegra. Volta ali, veja. Ele falou que o TikTok é contra as mulheres e crianças. Não sei o que dizer, né? Lula disse que era uma reunião confidencial, né? E era, né? Na comitiva do Lula só tinha 230 pessoas. Que janta enorme, né? E tem muitas pessoas para ser confidencial. Pode ser que ele estava na mesa, ele, a Janja, o Xi Jinping, a esposa, o esposo, sei lá, e mais algumas pessoas, e o resto em outras mesas.
Mas, meu chapéu, tem muitas pessoas para ser confidencial. Então se preparem, pois a censura da direita está chegando aí, hein? Que lambança, hein, Lula? E para fechar o bloco, eles se puxam, né, a enxada no pé. Você já ouviu essa expressão? Aqui no interior do Rio Grande do Sul, eles falam isso quando acontece essas coisas. Eu vou falar agora, para fechar o bloco político de hoje, um assunto muito intrigante. Por que nenhum dos 76 parlamentares do PT, sim, do Partido dos Trabalhadores, assinaram o requerimento para abrir uma CPMI? Para descobrir a fundo quem está roubando os velhinhos? Será que não tem algo de estranho nessa ação? Nenhum, repito, nenhum dos 76 parlamentares do PT assinou o requerimento. Começou segunda-feira a rondar as duas casas. A ação, será que eles querem esconder alguma coisa? Será que eles estão querendo proteger a quem? Este documento, olha, ele já tem 223 assinaturas de deputados e 36 assinaturas de senadores, que visa investigar esses desvios bilionários do INSS. Além de não assinar o pedido de CPMI, o governo negocia com o Congresso uma forma de impedir as investigações. Tá, aí você está dizendo que eu estou querendo pegar no pé do PT. Não, essa reportagem foi apurada pela Rede Jovem Pan e confirma que o governo negocia com o Congresso para impedir uma investigação. E se começou a aparecer as berbelas dessas fraudes, acho que tem muita gente importante metida nessa tramóia. E lembrar que esses parlamentares que não assinaram foram os mesmos que disseram que esse rombo começou lá na gestão anterior, lá com Bolsonaro. Mas então por que não investigar? Se não é Bolsonaro o culpado disso? É Bolsonaro o culpado disso? Então, vamos assinar esses requerimentos para poder investigar e prender o Bolsonaro se ele é responsável por isso? Ou será que o PT tem medo do quê? Esse partido que nas eleições passadas queriam mais transparência e hoje pôs o sigilo dos gastos públicos. Ninguém sabe quanto essa galera gasta, principalmente a dona Janja. O partido que outrora queria a melhora de vida dos pobres, hoje faz essa pilantragem com os aposentados. É sim. Me chamem de mal, mas eu falo de verdade. Amanhã tem mais bloco político para nós aqui no Jornal Últimas Notícias. Às vezes chega a dar nojo dessa classe, né? Porque eles só querem saber de encher o bolso. E eu quero ver o que eles vão dizer nessa próxima eleição aí, sobre tudo isso que está acontecendo. Será que o povo não enxerga isso? Será que os aposentados não veem que eles vão ficar sem dinheiro? Será que você que tem uma loja, um empreendimento, não vê que diminuiu as vendas? Você que tem uma grande empresa, diminuiu, aumentou, continua a mesma coisa? Você tem funcionários para trabalhar? Alguma coisa está acontecendo. Se o pessoal não quer trabalhar, de algum lugar ele está tirando esse dinheiro, hein? Mas não vamos mais falar disso hoje. Vamos tomar uma aguinha e vamos falar de futebol. Esportes aqui no Jornal Últimas Notícias. Vamos falar ainda, barbaridade, né?
Falei que ia melhorar, mas não. Vamos falar do jogo terrível que o Grêmio provavelmente não vai melhorar. Jogo terrível que o Grêmio fez. E vai fazer o tricolor ir para uma repescagem, pois a equipe se mostrou muito frágil. Essa equipe não sei se tem condições dessa Copa. Sem iniciativa. É isso que Mano Menezes tem que mudar. Ele já viu isso. Pois até o empate o Grêmio vinha se saindo melhor no jogo. E o adversário chegou ao empate. Quando chegou ao empate, o desespero começou a tomar conta do Grêmio. Aí sim a paçoca desandou. O time morreu fisicamente. Isso é que Mano Menezes não pode deixar acontecer. E como falamos ontem, Mano tem 7 partidas à frente da equipe, sabia? Em 6 delas, ele saiu na frente e acabou tomando uma reviravolta, um gol. 5 empates, uma vitória e uma derrota. Assim podemos contabilizar a chegada do novo técnico. No próximo jogo pela Sul-Americana, o Grêmio vai enfrentar o Atlético Grau e novamente será na Arena, numa terça-feira. Será que o público vai aumentar? O último jogo teve 15 mil. Será que esse número vai aumentar? Será que vai ter mais torcedores prestigiando a partida? Aí eu duvido. Pois será um jogo que até então não vai ter praticamente nada. Não vai valer nada. Pouca coisa. Não sei se é legal uma repescagem para o Grêmio. Talvez seja muito duro isso que eu esteja falando para você, torcedor gremista. Mas o Grêmio precisa de um fôlego extra. Talvez tenha que sair de algumas dessas competições para ter esse fôlego. O próximo confronto tricolor será sábado. O Grêmio vai até São Paulo enfrentar o São Paulo às 21 horas. E Mano terá os desfalques de Igor Serrote e João Pedro, os laterais direitos que estão no departamento médico. Vila Sante e Edenilson também. Acho que Edenilson não volta nessa. Talvez na próxima, né? Mas Vila Sante é um pouco mais demorado. Vamos ver então o que vai acontecer. E do lado do Inter, que chegou ontem em Montevidéu para enfrentar o Nacional, encontrou um cenário com um misto de euforia e luto pela morte do ex-presidente uruguaio Pepe Mujica. O técnico Roger Machado, todos sabem, né, o técnico Roger Machado também sabe das necessidades de vitória, pois sabemos que pelado não dança. Daqui a pouco a galera de cima aí da cúpula do Colorado, se achar que ele não é mais útil, pode acontecer algo de errado com ele. Daí sim a coisa vai ficar feia. Aquela informação de ontem sobre Borré e Carboneiro não se confirmou, pois nenhum dos dois foi com a delegação a Montevidéu. Grupo F, que é o do Inter, ontem deu uma embolada, né? O primeiro tem 9 pontos, o segundo tem 7 e ali vem o terceiro com 5 pontos. Então hoje o Inter tem a obrigação de ganhar, né? Se quer continuar na competição ou vai para a Sul-Americana. Os ingressos já estão esgotados, então vai ser pressão para todos os lados. Mas a possibilidade do Inter entrar em campo com 3 volantes é muito grande. Olha aí, Thiago Maia, Bruno Henrique e Fernando. Seria um meio-campo, olha, bem interessante. Quem sabe essa estratégia aí não é a certa, pois lá na frente os atacantes de ofício, que são o Borré e o Ener Valencia, não estão. A solução é só o garoto Luca, que não pode se machucar. Então, vários mistérios circulando internacional para essa Libertadores hoje às 19 horas. E amanhã voltaremos com as repercussões desse jogo. Natal Fitness é o patrocinador do Bloco Esportivo. Fica aí, voltamos rapidinho.
Natal Fitness, a sua loja de acessórios esportivos. Atendemos os segmentos de caminhada, trilha, corridas, pilates, yoga, academia, paddle, beach tênis, ciclismo, natação e acessórios. Você também pode adquirir os produtos pelo site, que é natalfitness.com.br. Aqui você acha só as melhores marcas: Lacoste, Lecoq Sport Life, Natal Fitness, Santois, Body for Shoes, Wilson, Fila e Nike. Natal Fitness fica na rua Senador Joaquim Pedro Salgado, 270, ao lado do Shopping La América. Pessoal, a Natal Fitness fica bem ao ladinho do Shopping La América. Bom, todos os noticiários voltaram a falar, estão falando desse roubo do INSS. E nós vamos voltar a dar algumas dicas para os aposentados. Aí você vai dizer, mas de novo? Cara, sabe, os aposentados, às vezes, eles não têm essa mesma percepção que a gente tem. Então a gente sim vai dar todas as dicas. Eu acho que não falei todas no de ontem, e hoje vamos falar. Porque o INSS, ele notificou cerca de 9 milhões de pessoas no início dessa semana, lá por terça-feira. Os aposentados e pensionistas que devem ter sido vítimas de descontos indevidos em seus benefícios. E hoje foi contabilizado que apenas 500.000 já responderam. E eu já tinha falado isso, que muita gente não vai responder por medo de fraudes, falta de tempo, mas a comunicação foi feita exclusivamente por meio do aplicativo Meu INSS, como mencionamos no jornal de ontem. E para você que habitualmente vê o jornal, já está dizendo de novo esse assunto, né? Mas sim, vale a pena repetir para as pessoas que são mais velhas assimilar essa notícia. E não tem toda aquela intimidade. As pessoas mais velhas não têm toda aquela intimidade com a tecnologia. Então é sempre bom a gente revisar esse ponto. Como aquela história que seu vô conta todas as vezes que te vê. E você escuta com carinho todas as vezes, porque é muito legal, né? Sempre vale a pena ouvir de novo. Por causa da idade dele, então você sempre escuta. Estamos fazendo sempre esses mesmos questionamentos. Contando essa história de uma forma diferente hoje, para que todos entendam como funciona o sistema que foi apresentado via celular. Temos que entender que os mais velhos têm um pouco mais de dificuldade. Já falei isso, né? E esta medida aí do INSS visa combater as fraudes, que são inúmeras, tá? Hoje em dia, muitos aposentados e pensionistas têm recebido mensagens um tanto duvidosas. Bom, então os beneficiários já podem informar se reconhece os descontos realizados nos últimos anos. O que é isso? Em caso negativo, poderão solicitar o reembolso desses valores. Segundo o INSS, não haverá contato por telefone, tá? Não vai ter alguém que vai ligar para você. Não vai ter SMS, não vai ter e-mail. A única mensagem que vai aparecer no aplicativo de vocês, eu até baixei aqui para vocês entenderem, ó. É essa a mensagem que vai aparecer no celular de vocês. Aviso importante para você, foi identificado um desconto da entidade associativa em seu benefício. Então, você poderá informar se autorizou ou não do aplicativo Meu INSS. Ou ligue 135. Pois a central do atendimento 135 está disponível para esclarecimentos de segunda a sábado, das 7 às 22. Mesmo quem não teve descontos irregulares, recebeu essa notificação assim, ó. Nesse caso, fique tranquilo, nenhum desconto foi feito em seu benefício. O governo federal descobriu a fraude dos descontos associativos
e não autorizados e seguirá trabalhando para proteger você e seu benefício. Como checar se houve descontos não autorizados? Deixa eu tirar da frente isso aqui para você entender. Para verificar se você foi vítima de fraude, o segurado deve seguir os seguintes passos. Olha, presta atenção no que eu vou dizer de novo. Se não tiver o aplicativo do Meu INSS, entra na sua loja digital e baixe ele sem custo. Não custa nada. O aplicativo Meu INSS está disponível gratuitamente para Android e iOS. Ao abrir o aplicativo, aceite os termos de uso, é claro, faça o login da conta .gov.br usando o seu CPF e sua senha. Caso não tenha cadastrado, é possível criar uma conta diretamente pelo site .gov.br. Após o login, autorize o acesso aos dados pessoais. A mensagem de notificação aparecerá na tela inicial. Basta seguir as instruções para confirmar ou contestar os descontos. O aplicativo também permite o acesso a outros serviços como consulta de extratos, agendamento de perícias, informações sobre pagamentos. Então, é bem interessante aí você aposentado que tem esse aplicativo aí do INSS. E é sempre bom reforçar, né? Cuidado com golpes. E se você tem o aplicativo do INSS, dispensa aí, é seguro e dispensa a necessidade de comparecimento presencial às agências. Se quer fazer alguma coisa, faça pelo aplicativo. Bom, vamos a um bloco comercial da Harmony, voltamos em seguida. Harmony Sonorizações. Mais do que som e luz, a Harmony Sonorizações oferece para você um serviço com mais de 30 anos de experiência em festas de casamentos, eventos corporativos, palestras, aniversários, baladas e shows musicais. Devido à qualidade em seu trabalho, a empresa se tornou uma referência em seu segmento. Harmony Sonorizações, o som na medida do seu bom gosto. Pessoal, a Harmony Sonorizações e Natal Fitness dão aquele apoio. O município de Bento Gonçalves recebeu um repasse de R$270 mil do governo do estado do Rio Grande do Sul para os reforços de serviços de saúde durante o período de inverno. Olha aí que eu me refiro. Sempre ter essa grana, sempre ter as ações antes de começar. Quando eu falo isso, eu sei que no inverno vai chegar mais gente lá na UPA. Então, vou botar mais um médico, sei lá, mais uma atendente. Vou botar mais um enfermeiro. O valor que foi transferido em parcela única faz parte da Operação Inverno Gaúcho 2025 e lançado esse mês pela Secretaria Estadual da Saúde. No total, 150 mil serão destinados à saúde de pronto atendimento da UPA, mais 120 mil ao pronto atendimento Zona Norte, atendimento muito bom o do Zona Norte. O objetivo é ampliar e qualificar o atendimento à população diante da maior demanda de atendimentos médicos durante os meses frios, especialmente por doenças respiratórias. A Operação Inverno Gaúcho com Saúde 2025 prevê o repasse de 20,8 milhões a todos os municípios gaúchos. Deste montante, então, 13,65 milhões serão destinados na atenção primária das unidades básicas de saúde, 7.150.000 em unidades de pronto atendimento, né, que são as UPAs, e os critérios para a distribuição dos recursos levam em conta dados populacionais atualizados pelo Censo 2022. A demanda específica de cada cidade será destinada pelo censo. Em Bento Gonçalves, os valores permitirão ações como contratação de profissionais de saúde, compra de medicamentos, eu tinha esquecido antes que eu falei, né? Compra de medicamentos, manutenção do funcionamento das unidades em horários estendidos.
sabe que eu fui atendido na UPA no final de semana lá de São Roque, muito bem atendido, muito rápido o atendimento e não tinha farmácia. Nos finais de semana não tem farmácia. Até foi votado aí pelos vereadores aí, mas não sei quando vai entrar em ação a farmácia 24 horas dentro dessas UPAs. Ação de vacinação e combate a doenças também serão enfatizados aí com essa grana. Além da estrutura física e humana, como eu falei antes, né? Os recursos também poderão ser usados para intensificar campanhas de vacinação. Medida importante, né? No trato respiratório aí no inverno. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, o foco da operação é garantir atenção integral aos pacientes com ações coordenadas entre os níveis de atendimento. É isso aí, né? Bom, agora vou tirar a minha imagem da frente, como eu faço sempre, para você ver que essa imagem do fundo se refere à estação de tratamento de esgoto do Lago da Fazolo. Mas hoje eu não vou falar disso, hoje eu vou falar do Dia do Desafio 2025, que acontecerá neste local especial e atualmente foi revitalizado. O evento será realizado aqui em Bento Gonçalves no dia 8 de maio. 28 de maio, 8 já passou, né? 28 de maio e já faz 10 anos que ele é realizado aqui na capital do vinho. Será o dia da atividade física, dia da saúde. Ele sempre é realizado na última quarta-feira do mês de maio, visando incentivar a prática de exercícios físicos, combater o sedentarismo. E ações nesse dia ocorrerão das 6 da manhã às 20 horas. Mas, a partir das 14 horas, ele será realizado ali, ó, no Lago da Fazolo. As aulas terão aulas de capoeira, alongamento, caminhadas. Então, a comunidade inteira está convidada para participar desta ação que é gratuita, tá? Pessoal, um grande abraço. Hoje nos estendemos bastante, mas vamos nos encontrar amanhã nesse mesmo bate-canal, nessa mesma bate-hora. Valeu, galera. Um abraço!